tarde, boa noite a todos. A gente tem duas formas de abordar, que eu estava falando para vocês aqui. Morar no problema até o dia do jogo, ou discutirmos soluções que não é só para o jogo e sim para a temporada. Então o vídeo de hoje, para você que está chegando aqui, tem essa motivação. Estava falando que em momentos assim da temporada, na qual a gente tem uma janela de mais de uma semana sem o Palmeiras, então a gente precisa bater essa quinta, chegar nessa quinta dessa semana para faltar uma semana ainda para o confronto. A gente pode morar nos problemas do primeiro jogo, olhar para a solução. Quem acompanha o Não Importa o que Digam Está Verde TV sabe que aqui a gente faz as críticas, mas aborda soluções. A gente não fica só fazendo a crítica pela crítica, até porque a gente tem conhecimento suficiente aqui para abordar coisas interessantes e inteligentes sobre futebol. Eu estou trazendo para vocês hoje um vídeo na qual existem vários pontos e contrapontos do sistema 4-1-3-2 e vocês vão entender na prática o porquê que o nosso corredor direito só tem o Estevão. O Estevão, ele é parte do problema e da solução do Palmeiras hoje em dia, tá? Então, assim, existe a solução com o Estevão, acho que todo mundo fala isso, né? Pô, quantos jogos... É uma coisa muito engraçada. Eu vejo o canal abordar o Estevão, no geral, e eles falam o seguinte: o Estevão tá salvando o Palmeiras, ou salvando o Abel. Mas são os mesmos que colocam que o Estevão não decide jogo nenhum. Pera, a gente tem que se decidir. Ele salva o Abel ou ele não decide jogo nenhum? Aí o que que acontece? Estão colocando um rótulo no Estevão de Cuiabá Man, né? Ou seja, ele é o homem Cuiabá. Contra o Cuiabá ele é monstro. Não é bem assim. Não é, para mim não é bem assim. Um abraço pro Duran aí, tamo junto. O que que acontece, rapaziada? A gente precisa focar aonde ele está sendo a solução e aonde ele é parte do problema do sistema de jogo do Abel. Para isso, eu trouxe o sistema de jogo 4-1-3-2. Vamos para ele lá? Vamos para ele? 4-1-3-2. Eu vou deixar alto aqui o volume e a gente vai pegar esse sistema que, para mim, eu sou bem categórico aqui. Não tem como o Abel fugir dele, a não ser que caminhe para um 3-4-3. Eu vou trazer primeiro aqui o sistema 4132. Daqui a pouco eu falo o canal. Já sou inscrito desse canal há um bom tempo. Quem já usou, vamos trazer uma grande referência. O Marcelo Galhardo usou esse sistema. A gente já mostrou em live. E por que que ele vai ter que ser discutido pelo Abel? Eu só vejo os jogadores que chegaram e as características que eles têm. Três sistemas dando certo. Para quem cobra que o Palmeiras não joga futebol, três sistemas podem mudar isso: 4-1-3-2, 4-2-2-2 ou 3-4-3. É o que eu acredito que pode fazer o Palmeiras jogar futebol. Eu vou começar pelo vídeo do 4-1-3-2, que é o que eu mais gosto, que é o que eu enxergo e pode dar certo. No entanto, a gente vai ter que ter um novo pensamento das laterais. 4-2-2-2 é a mesma coisa que 4-2-4-2-2-2. 4-4-2, você pode colocar o 4-2-2-2, que é a mesma coisa. Vai mudar na ação ofensiva. Dá para encaixar as duas coisas. Então, por isso que eu tô trazendo três ideias diferentes. Veja: 4-1-3-2, 4-2-2-2 e 3-4-3. As variações, os sistemas que são parentes, a gente abre mão nesse momento. Senão, a gente fica aqui debatendo um vazio. Pega esses três primeiro e tentam pensar o Palmeiras nesses três. Esse vídeo a gente vai começar pelo 4-1-3-2. Eu peço para vocês compartilharem tudo que for debatido aqui e principalmente concordar e discordar. Se vocês não concordam, já coloca aqui. Enquanto eu vou falando o que eu acho, vai concordando e discordando aqui, porque vai pro vídeo e depois eu vou ver aquilo que vocês concordam e o que vocês discordam, beleza? Então, durante aqui eu vou passar no conteúdo e eu tenho certeza que você que gosta de futebol vai abordar de forma positiva isso daqui, tá? Presta atenção, primeira explicação, utilização dos laterais. Então, o sistema vai ser explicado aqui de trás para frente, como tem que ser. E aí a gente vai ir debatendo ponto a ponto de por que que o Abel vai ser cobrado para fazer isso. Antes de começar o vídeo, ó, 10 e 9 ali simboliza Paulinho e Vitor Roque, tá? Vamos tirar da cabeça nesse momento Facundo Torres. Vamos basicamente assumir que ele tem que subir montanha e ele é reserva, tá? Porque se a gente pensar que a gente precisa encaixar o Facundo Torres, o Palmeiras anda para trás. O Palmeiras não vai andar para frente, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça.
Se eu precisar achar o lugar do Facundo Torres, o Palmeiras não vai ganhar título. O Facundo Torres tem que achar o lugar dele depois nesse sistema. Eu não posso montar um Palmeiras pensando em Facundo Torres. Não tem condição. E, ainda que ele pode jogar ali, mas não tem condição. A condição é aonde eu gastei mais, aonde eu tenho solução, aonde eu estou esperando algo. No 10 e no 9. Esse é o primeiro ponto. E ainda eu tenho quem? O 7, que depois vai ser o Felipe Anderson, mas hoje não é. Olha como é legal. Com o Felipe Anderson ou outro tipo de jogador que não seja o Estevão, o nosso lateral cresce em atuação. Com o Estevão, o nosso lateral sucumbe. Vai explicar isso aqui. Vamos lá? Escuta aí, deixa o like quem tá chegando no YouTube. Quem tá aqui na Twitch, comenta. Beleza? Vamos lá. Então lembrando, eu vou fazer 3 vídeos, tá? Nessa janela de jogos, eu vou fazer 3 vídeos, tá? Vou pegar o dia da seleção brasileira, Brasil e Argentina, para fazer o segundo ou o terceiro. E hoje a gente tá soltando o primeiro aqui para vocês. Trazendo esse tipo de conteúdo, e a nossa proposta é te mostrar uma nova visão sobre o futebol. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Dentro desse sistema, obviamente a gente tem 4 defensores, um jogador um pouco mais à frente, 3 meias e 2 atacantes. Pensando na característica de cada um dos jogadores, a gente tem a função do goleiro podendo ser uma função padrão e a dos 4 defensores sendo também funções padrão. Os 2 zagueiros sendo naturalmente 2 zagueiros e os laterais também sendo laterais como. Primeiro ponto pra gente abordar a pergunta que eu faço. Nós temos 4 jogadores padrão hoje, certo? Nós não temos um IR Mina na zaga, que é aquele zagueiro ofensivo, zagueiro volante. Nós temos o Mikael, que parece gostar de fazer isso, né? Drible na ponta esquerda, finalização na entrada da área, se taca pro ataque, mas não deixa de ser jogadores dentro de um padrão normal. Piquerez é dentro de um padrão, Marcos Rocha e os nossos zagueiros. Claro que o Mikael foge um pouco, mas não deixa de ser um zagueiro padrão, beleza? Como em qualquer outro tipo de sistema e com as possíveis variações que os outros sistemas também têm. Já esse jogador aqui que atua na frente da linha defensiva, né, o primeiro volante, ele é um jogador que precisa ter uma certa versatilidade, mostrando capacidade tanto para jogar nas costas de uma linha de marcação, jogando aqui no caso na frente dos zagueiros, já que na maioria dos times que usam esse sistema eles liberam um pouco mais os laterais para subir um pouco mais e deixar esses 3 jogadores, os 2 zagueiros e esse primeiro volante, mais responsáveis por fazer essa saída de bola. Então esse camisa 5 ele tem que ter, como a gente falou, tanto essa característica de conseguir jogar nas costas de uma primeira linha de marcação. O Aníbal faz menos que o Emiliano isso aqui. O Emiliano cabe melhor, ele tá ali a 5 do Emiliano. É o Emiliano. Modifica a saída de 3 com os laterais, agora eles te dão abertura, eles te dão amplitude, e o seu volante vem fazer a saída aqui atrás. Eu prefiro, inclusive. Eu prefiro. Muito. Eu prefiro muito mais essa saída que ele apresentou do que a saída de 3 com o zagueiro sendo um lateral. E você libera um lado só. Você indica muito onde você vai atacar quando você libera um lado só. Quando você pega, todo mundo achou fantástico quando o Abel começou a fazer, mas fica muito claro onde ele quer atacar. Eu acho que as equipes começaram a perceber isso. A partir do momento que você tem 2 aberturas, você tem o seu zagueiro. Na verdade, aqui a gente tem que comprar a ideia que pode abrir um pouquinho mais isso aqui, essa situação aqui. Nesse campinho ela fica uma coisa meio burocrática. O campinho é reduzido, o jogador é muito menor no campo. É só a gente parar para fazer uma reflexão rápida do que essa pecinha de botão aí. Então dá uma ideia muito apertada, mas não é. Né? Então assim, a gente tem que pensar na dimensão do campo, a dimensão do jogador. Isso torna bem mais flexível do que parece olhando aí, tá? Então isso também tem que ter em mente. Essa saída eu prefiro. Essa saída ela precisa ter mais cautela no passe, mas ela te dá mais situações para corredores centrais, que é o nosso problema, né? A partir do momento que você indica aqui para o seu adversário, você abriu 2 laterais, eles vão ter que pensar nesses corredores. Te abre corredor central. Esse é o problema do Palmeiras hoje. O Palmeiras não abre corredor central porque a bola chega no Estevão nessa área aqui de atuação, que a gente vai explicar daqui a pouco, e aí fica muito fácil para o time deslocar uma marcação dupla e fechar corredor central. Tá? Por quê? Porque a gente não tem atuação dos laterais como deveria. A gente não tem o lateral Marcos Rocha indo à linha de fundo e o Mike, mesma coisa. Giai não dá para comentar. E depois a gente vai falar a tal batida de cabeça que o Giai tem hoje com o Estevão, que é muito abordado aí pelo torcedor do Palmeiras,
E quando a gente olha lá pro outro lado, a gente tem isso no Piquerez. O Vanderlan até fez no clássico contra o São Paulo. Mas também não é aquele lateral que a gente explora ele lá na linha de fundo para aproveitar a movimentação para dentro desse ponta. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ele ainda tá falando da saída de jogo, eu tô adiantando algumas coisas. E também receber essa bola de costas para girar antes da linha de meio campo do time adversário, ou até mesmo em alguns casos, caso seja necessário, ele baixar entre os zagueiros para fazer essa construção, ou como muita gente chama também a primeira fase, de ataque. Perfeito. Emiliano tem estatura, tem marcação, é o que ele mais tem. Estatura, força física, marcação, é o que ele tem. Ele consegue fazer esse movimento sem problema nenhum. Então é bom que esse jogador tenha essa capacidade de variar entre essas duas possibilidades de exercer a função. Já subindo um pouco mais aqui para a linha dos 3 meias, quando a gente fala desse jogador mais central dessa linha, no caso aqui o camisa 8, normalmente ele reúne capacidades, competências mais próximas a um segundo volante. Tanto que a gente colocou aqui no exemplo o camisa 8. Então ele tem que ter a capacidade de recuar aqui para ajudar de repente na saída de bola. E como ele atua um pouco mais centralizado, ele pode fazer isso para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Além disso, é Antes dele mostrar aqui, vamos lá. Camisa 8 para fazer isso nós temos 3 hoje, beleza? Richard Rios, nesse sistema não me agrada ele, depois eu explico. Lucas Evangelista, que todo mundo tá falando que pode tirar o lugar do Richard Rios, mas nesse sistema ele tem capacidade de tirar o lugar do Veiga. E hoje o Veiga. Esses 3 faz essa função. Não pode pensar o Maurício para fazer isso. O Maurício vai fazer a 11 e a 7, ele não vai fazer isso. Então hoje a gente tem os 3. E uma quarta opção seria o Aníbal, não é interessante, porque aí você vai trazer, o que acontece? Se entra o Aníbal aí, vira 4-2-4 isso daí. Tá? Então, vou fazer o Aníbal e o Emiliano, dá pra fazer? Dá, mas fica com cara de 4-2-4, porque você vai ter 2 jogadores puxando muito a defensiva, 4 lá na frente, 4-2-4. Você já sai da ideia da 4-1-3-2 facilmente para 4-2-4 se o jogador não conseguir cumprir a função dele. Né? Então, são 2 volantes na sua essência. E aí fica 4-2-4, quebra toda a nossa ideia do vídeo. Então o Aníbal é uma quarta opção. Não dá para pensar ele como essa opção primária. Richard Rios, cara. Na variação desse sistema ele pode atuar. Nesse sistema fica mais fácil o Lucas Evangelista e o burocrático Veiga. Tá? Lucas Evangelista e o Veiga cabem mais fácil nesse sistema aí, tá bom? Vamos lá. É bom que ele tenha a capacidade, nessas competências de atuar entre as linhas do adversário, tá? Que é uma região com muita pressão e, consequentemente, por atuar nessa região, o ideal é que ele tenha competências para receber essa bola de costas e girar. Então, já é uma demanda um pouco mais específica que esse jogador também tem que ter. E outra coisa também que ele tem que reunir é essa capacidade de muitas vezes atacar o espaço e pisar na área para, de repente, finalizar, por exemplo, uma jogada pelas laterais ou até mesmo uma jogada que venha pelo corredor central. Já os 2 meias aqui, mais laterais, normalmente... É aqui que a gente tem que se atentar. Aqui é o principal do vídeo do ponto de vista ofensivo. Vamos lá, aqui é o principal. Rodrigues, no começo do vídeo eu falei 3-4-3, 4-1-3-2, 4-2-2-2. A gente vai abordar um sistema por vídeo, não todos no mesmo. Um sistema por vídeo. São pontas que são adaptados a essa posição. E geralmente são jogadores que são exigidos tanto para atuar um pouco mais aberto, muitas vezes levando aqui numa situação de 1 contra 1 com o lateral adversário, principalmente quando a jogada acontece no corredor correspondente ao que eles são responsáveis. Então, Estevão, ponto. Ninguém tá tirando o lugar do Estevão hoje aqui. Aqui o Estevão ainda vai fazer isso aqui com qualidade, sem nenhum problema. Por exemplo, o camisa 7 aqui que atua mais pelo lado direito, quando a jogada acontece pelo lado direito, ele pode ficar responsável por ser o jogador de amplitude aqui desse lado, claro, dependendo também da função do lateral direito, no caso, o lateral que esteja jogando do lado dele, e do lado esquerdo a mesma coisa. Porém, esses jogadores de lado, eles também, geralmente, são exigidos quanto à capacidade deles jogarem por dentro. Por quê? E começa o problema. O Estevão, aqui a gente pode falar com propriedade. Muita gente fala assim, o Estevão de meia daria certo. Perfeito, daria certo. Só que ele só puxa pra meia quando ele quer finalizar. Ele é egoísta nesse sentido. E a gente pode ter certeza disso aqui que eu tô falando. Toda vez que o Estevão puxa pra dentro, ele não puxa na intenção de eu estou puxando a bola pra dentro pro Marcos Rocha descer e me dar uma opção de passe. Então é muito fácil analisar que o Giai bate cabeça com ele, mas o Giai tava dando essa opção pra ele. E ele nunca conduzia pro corredor central a bola no sentido de achar o 9 achar o lateral e essa bola chegar lá no 10.
Já foi o Rony, que vai ser o Paulinho e etc. Então o Estevão também é parte desse problema. Porque se a gente quer discutir ele como um meia igual o Messi era, ele tem que carregar a bola por dentro para me dar essa opção do corredor lateral e principalmente usar um desses noves como o quê? Como um centroavante que joga de costas. Então não adianta toda vez que eu corto é só para eu bater pro gol. Não, eu quero que você conduza a bola em posse e dê o tempo suficiente para esse lateral descer a linha de fundo. Então quando você vê a análise lá do Capita que fala do problema do Giai, ele não aborda isso. Estevão puxa a bola para dentro, dá o lateral. Toda vez que eu joguei bola no campo e eu não era um ponta, eu era meia, me exigiam que eu fizesse isso. Então, tem determinadas análises que ela olha uma coisa só. Ela tem pouca capacidade de reflexão de que o Giai em capacidade física é melhor que o Mike e Marcos Rocha. Em capacidade técnica eu não discuto, não é melhor. Mas quem joga com a minha 2, se eu já tenho um Estevão, tem que ter pulmão para fazer isso aqui para mim. Tem que ir lá na linha de fundo e tem que voltar. Só que o Estevão, quando corta para dentro, a jogada termina, porque normalmente ele finaliza, ele não corta para dentro para achar um passe, igual o Felipe Anderson achou para ele que ele fez o gol. Lembra? Felipe Anderson cortou para dentro e fez o passe para ele. Eu tô mentindo? Aqui, ó, a jogada aconteceu desse lado aqui. Aqui ele cortou, aqui ele cruzou, o Estevão entrou por trás e fez o gol aqui, ó. Então, cara, a gente tem que discutir que ele é a solução, só que a gente não tem mais lateral. Lateral não joga mais no Palmeiras. Por quê? Ele fica com toda essa linha de atuação aquecida aqui, ó. O cara que vem aqui bate cabeça com ele não tem opção de jogar. E pra gente exigir dos nossos laterais, a gente precisa que haja essa movimentação central na articulação. Ela é diferente de você cortar pra dentro e finalizar. É você retendo a posse de bola, chamando esse movimento para que haja triangulação, velho. Entre você, posse, o 9 que vai jogar tem que saber jogar um pouco de costas e o camisa 2 aqui, que vai descer o corredor lateral. Vamos lá. Se o 11 aqui nesse caso, que é o jogador mais do lado esquerdo, tiver aberto aqui pela ponta, o camisa 7, que é o meia do lado direito, normalmente ele fecha um pouco mais. E aí se essa jogada... O Palmeiras dá para fazer até outro tipo de dinâmica. Ele falou que quando abre aqui, esse daqui fecha. Esse aqui pode chegar por trás também, tá? Esse aqui pode chegar por trás, porque se esse desce para fazer a triangulação acontecer aqui, esse 7 ele pode chegar por trás e esse aqui pode cumprir um corredor de vez em quando para mim. Quando esse 7 chegar como elemento de surpresa, esse aqui desce. Então o Vitor Roque desce e vem fazer o corredor. Na recomposição, quando isso aqui dá errado, um recompõe para mim. Isso é fato, isso é coisa rápida dentro de campo. Um olha para o outro, quem tá mais perto do corredor fecha o corredor, é simples. Isso aqui com treinamento você ajusta. Tranquilo. Então o Estevão pode fechar aqui, mas ele pode chegar para receber o passe, quando igual ele recebeu. O 11 corta para dentro, ele entra como opção a mais dentro da área, né? Como já aconteceu. Então vamos lá, vamos seguir aqui. É virada, né? Se essa bola, durante essa tentativa de criação de jogada, o ataque é reiniciado e essa jogada é virada aqui, muitas vezes ele vai ser opção de passe no espaço entre linhas do time adversário. Então ele tem que ser apto a jogar também nessas regiões um pouco mais centrais e também jogar muitas vezes de costas pro gol. Então, de costas pro gol é relativo, mas assim, o Estevão vai jogar, ele tem capacidade de entregar pra gente resolução, espaço curto pra gente receber mais faltas aqui, ó. Tá entendendo? Então, receber mais faltas aqui, não é possível que eu tenha capacidade de entender, Douglas, e ele não. O Abel acho que tem capacidade para entender isso aqui. A não ser que ele faça as piadinhas sem graça dele, toda vez que as pessoas falam de futebol e quer desqualificar, aí ele se coloca, Douglas, como dono da razão e um merda. E aí é problema dele. Se ele quiser fazer isso lá na próxima coletiva, ele faz. Só que a gente tá discutindo futebol aqui, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que vai assistir o vídeo vai entender que a gente tá falando de futebol, né? Então, assim, o 4-1-3-2, ele queira ouvir ou não, vai ter um momento que ele vai precisar usar. Ou o Palmeiras não anda pra frente. Então, cara, o Estevão tem capacidade de resolução nesses espaços curtos que vão se apresentar aqui no meio de campo. Não só ele tem essa capacidade, mas se a gente discutir o próprio Felipe Anderson, ele tem muito mais capacidade de fazer isso pra gente que o Facundo. Por isso que eu comecei o vídeo falando do Facundo.
Se a gente pensar um sistema que precisa encaixar o Facundo, o Palmeiras anda para trás. O Palmeiras não anda para frente, na minha opinião, tá? Ele anda para trás. Mas vamos lá. Geralmente é exigido deles essa dupla função, tanto de poder jogar bem aberto, quanto de jogar por dentro, ainda dentro do mesmo jogo. E quando a gente fala dos dois atacantes, a gente também pode ter ali uma variabilidade, porque podem ser até dois centroavantes mesmo, ou podem ser dois jogadores um pouco mais móveis, abrindo espaço para que esses companheiros que vêm de trás possam invadir a área. Dois mais móveis, companheiros que vêm de trás. 4-1-3-2, 4-2-2-2. Vai lembrando, ó. Hoje a gente tem dois atacantes mais móveis. A gente não pode enxergar como atacantes centroavantes igual o Lopes. São jogadores mais móveis. Por isso que a gente usou a referência do Atlético Mineiro lá do Felipão. Ele transformou, mas ali ainda não tinha o Daverson, né? Ali ainda era Hulk e Paulinho. Hoje é Vitor Roque e Paulinho. Sobre o Duran, ele tá falando dos MCs, toque rápido, velocidade, jogada para aproveitar os espaços e principalmente manter a posse no ataque. Esse é um dos problemas. A retenção de posse no ataque do Palmeiras hoje é ridícula. A bola chega no ataque e volta para o adversário. Tipo, a gente chega no ataque, o nosso raio de atuação no ataque, nosso tempo de atuação no ataque é pífio, é rápido. A gente não brinca de reter bola no ataque. O Abel provavelmente não trabalha campo reduzido. Não trabalha. Ele trabalha corredores. Ele não trabalha campo reduzido. Não tem nada no trabalho do Abel na qual a gente enxergue retenção de posse no ataque desde que ele chegou no Palmeiras. Nada. Tanto que quando a gente faz o gol contra o Flamengo, o que é elogiado? A movimentação do Gomes, a movimentação do Mike, o tiro pra frente no Mike, a bola pra trás pro Veiga. O estilo de jogo dele é a mesma coisa desde que ele chegou. Retenção de posse ele não gosta, não faz, não acha relevante. Não sei quais motivos, mas é da escola dele. A escola de pensamento do treinador é diferente do que a gente está abordando aqui no vídeo. Agora, com as características que ele tem, ele vai ter que aprender a fazer isso. A diretoria entregou para ele uma situação para isso, não entregou para ele uma situação de 4-3-3, 2 pontas e um atacante. Ele vai ter que mudar. Daqui a pouco o Paulinho tá disponível. Pode não estar pro clássico contra o Corinthians, mas para frente vai estar. O Evangelista pode não estar agora, mas vai estar para frente. Então ele vai ter que trabalhar uma adaptação dessa ideia para 4-2-2-2, para 4-1-3-2 e, na pior das hipóteses, a 3-4-3. Que vai ser o sistema que a gente vai abordar mais para frente aí, os dois. No caso que a gente está citando aqui, os 3 meias, ou pode ser um jogador mais centralizado, um jogador mais centroavante e um segundo atacante, muitas vezes até sendo um meia camisa 10 de fato. Tanto que, se a gente for pegar alguns exemplos de times que atuaram aqui no Brasil jogando num 4-1-3-2, como a gente pode falar ali do Inter, na época do Kudê, que tinha inicialmente o Galhardo atuando nessa função, que na época ainda era um jogador ali que era conhecido por ser um camisa 10, atuando ao lado do Guerreiro, e aí o Galhardo virou um camisa 9 depois da lesão do Guerreiro naquela época, e aí ele acabou assumindo a função do Guerreiro. Ou no Ceará do Thiago Nunes também, onde a gente tinha o Vina sendo esse jogador aqui, o segundo atacante, com outro centroavante que geralmente era o Jael, ou então podia ser o Kleber também. Porém, a característica mais marcante que esse sistema tem dentro do futebol atual se refere muito mais ao sistema defensivo, tanto que mesmo times que não utilizam esse sistema como plataforma base acabam entrando nele para fazer, por exemplo, a marcação alta, principalmente porque esse sistema ele pode ser uma boa maneira de se defender contra um time que constrói um 4-3-3, ou por um time. Isso é uma coisa que a gente tem visto nas marcações de saída de jogo de qualquer time que joga contra o Palmeiras. Os times já utilizam para marcar a saída de jogo do Palmeiras a 4-1-3-2 há muito tempo. Quer que eu cite um jogo? Contra o Criciúma no passado. Criciúma subia 2 ali na frente, por mais que eles não sejam 2 atacantes, ele vai fazer aquilo ali, ó. Então, para marcação de saída de jogo, já é utilizado aqui no Brasil há muito tempo. O problema é que poucos treinadores têm coragem de construir nesse sistema, que é você trabalhar mais a bola por dentro para gerar opções no corredor. E aí, o que o Abel faz? Ele está indicando muito para os adversários que ele quer trabalhar pelo corredor. Os adversários tacam jogadores dentro da área e disputam com o Palmeiras. Por isso que o jogo do Palmeiras é tão feio. É por conta disso. Como eu trabalho pouco a bola por dentro, não chega a bola pro Estevão aqui em qualidade. A bola tem que chegar para ele aqui, gente. Nessa área do campo. Ele não tem que ficar pegando a bola aqui e correndo, não. Que nem uma espécie de um Messi. Não dá mais para fazer isso. Não dá. Ele tem que receber a bola aqui. Aqui ele vai correr menos, ele vai ter muito mais sprint final para entregar durante o jogo inteiro. Mas ele tá recebendo a bola
quase que aonde está o camisa 2 e tem que trabalhar toda essa construção. Isso é muito imaturo. Você ter um jogador desse, você trabalhar dessa forma, é muita falta de maturidade pro seu camisa 10, pro seu camisa 8, que não estão conseguindo preencher espaço no campo para entregar essa bola no terço final pro camisa 7. Pô, o Robinho recebia a bola aqui, cara. O terror pros marcadores era o Robinho aqui. O Robinho aqui, cara, é problema, mas o Robinho aqui era problema. Aqui o Neymar era problema. O Neymar aqui te traz problema, mas, pô, aqui é zona de conforto pro adversário. Eu quero que o Estevão traga problema aqui, ó. Aqui. Porque aqui ele tem a capacidade do 1 a 1 e se esses caras fizerem o trabalho direito, ele vai receber bola no mano a mano. E ele não tá recebendo bola no mano a mano. Ele tá recebendo bola pra vir resolver sozinho aqui. E pouca gente, só no YouTube virou esse festival de canalice. Ninguém troca mais ideia sobre futebol. Fica todo mundo querendo cobrar o Abel, mas não traz aqui alternativas pra isso. Pô, a gente permitiu que o Boca espelhasse. É uma ideia tão bunda que o Boca, do Almiron, pegou e fez a mesma coisa. E sabe qual que é o pior? O Almiron tinha uma carta na manga chamada Barco. A dobra de laterais dele foi muito mais qualificada que a do Palmeiras. Muito melhor. Enquanto você dobra a lateral com Marcos Rocha e Mike, às vezes um técnico adversário vai ter um Barco, que é um jogador de fato que você pode dobrar a lateral porque ele também é um volante. Ele deitou no jogo. Os nossos deitaram? Os nossos são corredores, mano. Os nossos não deitaram no jogo porque são corredores. São jogadores meio cabeçudos aí com a bola no pé. Eles precisam de espaço pra sair correndo pra cruzar a bola pra dentro da área, cara. Vamos lá. Que joga no 4-3-3 como sistema básico. A gente vai colocar o time vermelho aqui em campo num 4-3-3, tá? Então a maioria dos times que jogam no 4-3-3 sai dentro dessa estrutura de 2-3-2-3. Então a gente pode perceber que quando o time vermelho joga nessa plataforma, né, de 4-3-3, a gente tem os encaixes aqui muito bem definidos. A gente tem os dois atacantes nos dois zagueiros, o jogador dessa linha de 3 pegando o primeiro volante e os dois jogadores dessa linha de 3 que atuam pelos lados sendo responsáveis pelos laterais. Em outras palavras, sempre um quebrando a triangulação. O professor Feijão usava muito isso daqui, mas vários de campo falavam a mesma coisa. A gente quebra a triangulação. Você coloca um jogador entre a triangulação. É basicamente isso. Esse aqui quebra essa triangulação. O sistema defensivo já vai fazer isso naturalmente. É só posicionar, né? Posicionou, vai fazer isso. Aqui você está quebrando as triangulações, ó, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, quebrou a triangulação. Aqui você está quebrando a triangulação. Então, você encaixa. O encaixe do sistema sem bola é tranquilo, né? Na hora que você vê assim o campo por cima, parece até que é tudo combinado, mas na verdade, na hora que você encaixa um sistema dentro do outro, naturalmente isso vai acontecendo, entendeu? Isso é, lógico, movimento estático, né? Sem a movimentação dos jogadores, né? O que quebra a linha de passe é movimentação inteligente, né, dos seus laterais, dos seus meias de ligação. Alternativa do 1 a 1 vai quebrar. Então, assim, quando o sistema está estático, quase todo sistema que você encaixar um dentro do outro vai te dar isso, cara. É bizarro. Pode fazer aí, pega um painelzinho, se tiver em casa, bota lá 5-3-2. Encaixa um outro sistema por dentro. Qualquer um, escolhe qualquer um. Você vai perceber que eles vão se encaixando. Tá? Só não vai encaixar eventualmente se você pôr uma loucura. Tipo, um 4-2-4 você perde o meio campo. Você está abrindo dois pontas ou dois meias, dois atacantes, só dois no meio campo. Aí sim, dependendo do que você fizer, você vai ver buraco. E bem presente. 4-2-4 é muito usado. É muito mais usado como alternativa para buscar jogo do que jogar com a bola no pé na 4-2-4. Tem time que joga, mas aí hoje é o que eu falei anteriormente. Chama de 4-2-2-2. Variação da 4-4-2, variação para 4-2-4. Então você não vai ver times atuando full time numa 4-2-4. Aí se vê também, esse time aí ele ganha de 5-2 e perde às vezes de 7. Não vai ver. Um time em uma temporada inteira atuando no 4-2-4, eu diria que hoje é impossível você pegar um time e botar ele na 4-2-4 a temporada toda. Aqui no Brasil não vão ver nunca isso. Não tem como. A gente tem o lateral pegando ponta, os zagueiros em cima do centroavante e a nossa, talvez, inferioridade numérica seja aqui, nesse setor aqui entre o camisa 5 e os dois meias do time adversário. Porém tem que quebrar a linha de passe para chegar aqui.
né? Tem que quebrar. Pensa que a gente tem um goleiro que consiga bater muito bem essa bola, que tem um bom passe. O tempo que a bola levaria para chegar até esses jogadores, a gente conseguiria se reequilibrar aqui dentro do sistema, por exemplo. Então, muitas vezes, esse sistema 4-1-3-2, ele pode ser uma variação do 4-2-3-1. Então, não é incomum a gente ver times que jogam no 4-2-3-1 entrando nesse sistema para marcar no bloco alto. Não tem desculpa para não usar, entendeu? Se você usa o 4-1-3-2 para variar para 4-3-3 e achar o problema que tem no Palmeiras atual, que é só cruzar a bola para dentro da área, só jogar de uma forma, você pode também entrar para o 4-1-3-2. Ou seja, não existem bloqueios para isso. Peças tem, é igual o Will tá falando. E se você varia para 4-3-3, que te dá a zona de conforto, que é muito burocrático, um treinador receber 3 milhões por mês para eu jogar igual o Luxemburgo, então eu acho que tá na hora de questionar num novo nível, né? Com educação, com argumento, com conteúdo. Porque você é o treinador mais bem pago da América para fazer a mesma coisa que o João Santana? Para fazer a mesma coisa que os outros fazem? Então me justifica por quê? Ah, porque ele tem um poder de liderança e coach incomparável ao Joel, ao Lucha. Legal, mas aqui a gente tá falando de tática. Aqui a gente já não tá falando de poder mental, aqui a gente já não tá falando de relações humanas, a gente tá falando de futebol, né? Então se ele é pago para outras coisas, para vender camiseta da Fórmula 1, para vender relógio, aí eu já não sei. Agora aqui a variação dele tem sido pobre. Tem sido bem pobre. Ele entrega a mesma coisa que os citados aí, a mesma coisa. Nada de diferente. Então, por exemplo, esse camisa 8 ele poderia ser de fato um segundo volante, que jogava alinhado com camisa 5, tá no sistema base, e esse camisa 10, que passa a ser o segundo jogador nesse momento, ele poderia ser um meia mais centralizado, enquanto o camisa 9 fosse um centroavante de fato. Então, com simples reajustes aqui, a gente pode sair do 4-2-3-1 e entrar no 4-1-3-2. E aí, você quer aprender um pouco mais? Vou divulgar o canal do menino aí, muito bom. Inclusive, não é de hoje que eu sou inscrito, tem um bom tempo já, tá? Centro do Jogo. Eu sei que vocês conhecem vários bons canais, tá? A gente vai pegar como base os outros vídeos dele. Peço que vocês se inscrevam, mandem um salve pra ele lá, tá bom? E os vídeos são muito bons, tá bom? Não é só ele que faz, tem um monte, além do jogo, tem vários canais aí que fazem esse conteúdo. O que eu quis abordar aqui pra vocês é o seguinte. Não é diferente quando a gente vê o 3-4-3, mas existem especificações diferentes. 4-2-2-2, a gente tem que começar a fazer um exercício de reflexão sem o Estevão. Então, assim, não adianta o cara lá no YouTube, aqui no YouTube, né, que aqui eu tô na Twitch, mas o vídeo tá indo pro YouTube. Não adianta você ficar bravo quando a gente fala do Felipe Anderson. Ele vai estar lá como uma opção quando o Estevão sair. Então a gente precisa começar a pensar, né? Então, para quem chegou, como é um vídeo estreia, eu peço que vocês vejam todo. Coloque o seu comentário, quase nunca eu peço para assistir inteiro, então assim, até porque você não tem obrigação de assistir um vídeo de 33 minutos, a não ser que você realmente esteja muito interessado. Então a nossa ideia foi pegar esse vídeo aqui, transformar num conteúdo Palmeiras, tá? Existem outros sistemas, obviamente, a gente pode abordar vários deles aqui, só que eu acredito que se a gente está discutindo o jogo por dentro, esse é um dos que a gente precisa abordar. 4-2-2-2 é o próximo e por fim a mudança drástica do 3-4-3. E aí sim, tenho medo, porque a gente sabe que a alternativa do Abel é sempre a dobra de lateral, então vai deixar para ele muito livre o caminho para fazer isso, porque eu duvido que ele vai trabalhar um 3-4-3 da forma que a gente vai abordar no outro vídeo. Ele vai trabalhar como ele já fez. Como ele já fez. É capaz dele pegar um 3-4-3 e dobrar dois laterais, pela direita e pela esquerda. Entendeu? Porque pensa, se ele mesmo que ele não dobre pela esquerda e dobre só pela direita, quando ele me jogar um outro lateral lá na frente e botar 3 zagueiros, ele tá praticamente dobrando laterais dos dois lados. É isso que a galera não entende. Tudo bem que não tem laterais, só que se o outro ponta dele for um ponta só de fechar corredor, ele tá dobrando laterais, porque a ideia dele pro ponta não é um ponta, a ideia dele é um outro lateral. Aí ele vai, o que que ele vai fazer? Ele vai descer essa linha para 5, eu tô antecipando um pouco do conteúdo do vídeo. E esse outro ponta, que era para ser um ponta propositivo, ele vira um ala. E o lateral, que era para ser o ala, vira um zagueiro. E a gente fica com uma linha de 5. Então assim, para mim tá fechando o cerco pro Abel e ele precisa mostrar a variação. Eu acho que já, pelo menos para mim, passou, não farei mais gritaria. É conteúdo. Quer me responder,
quer responder torcedor com falta de educação, aí o problema é dele. Só que tá faltando conteúdo para um treinador que ganha 3 milhões, tá. Deixa o like, compartilha o vídeo se você curtiu, que isso ajuda o canal e principalmente o seu comentário aqui do que você concorda, do que você discorda. Um abraço.